Olá, nós vamos dar continuidade às apresentações, teoria das filas. Nós somos o grupo 6, que é composto pela Amanda Almeida, Beatriz Ferreira, Eliakim Marques e eu, João Vitor Ramos. O professor responsável é o professor doutor Ideobrando Ferreira Rodrigues. E vamos lá. Bom, o nosso grupo ficou responsável pelas questões 2 e 12, e inicialmente vamos falar sobre a questão número 2. Ela diz o seguinte: em um sistema de uma fila e um canal foram medidos os seguintes dados, e aqui nós temos uma tabela, né, com os dados, e a taxa de ociosidade do sistema é estimada em 10%. Pede-se, letra A probabilidade de que o número de clientes no sistema seja igual a 10. Letra B, qual a probabilidade de que o número de clientes no sistema esteja compreendido entre 1 e 20 incluídos? Letra C, considerando-se o tempo médio que o cliente fica no sistema, qual o percentual que ele fica na fila e qual o percentual que ele fica no atendimento? Bom, inicialmente, para nós começarmos a resolver essas questões, nós precisamos de alguns dados, extrair alguns dados dessa tabela, certo? Então, o que nós podemos extrair dessa tabela é o seguinte: na tabela, nós temos aqui o tempo gasto no sistema por clientes. Então, nós temos aqui já como obter o tempo médio que o cliente fica no sistema, certo? Obtendo o tempo médio, dentro dessa tabela, seria fazer a multiplicação do tempo gasto no sistema pela probabilidade dela acontecer, certo? Então, aqui no caso, nós vamos fazer as multiplicações da tabela dos dados da esquerda pelos da direita e depois somá-los. Desse jeito, nós obtemos aqui os resultados, né? Fizemos o somatório dos resultados, onde deu 50, e como a gente quer obter a média, a gente vai pegar o resultado dele e dividir pela quantidade, né? Que seria a soma de toda a probabilidade, que no caso dá 100, e dividir os 50 por 100. Então, daria esse resultado de 0,5, que ele representa o nosso TS, que seria o tempo médio, o tempo médio gasto do cliente no sistema, né? Outro dado importante que nós podemos obter lá do enunciado é a taxa de ociosidade, né? A taxa de ociosidade, ela nada mais é do que o tempo em que o sistema ele fica inativo ou inoperante, que ele é dado ali por P, né? N igual a zero. Isso quer dizer que o número de pessoas na fila é igual a zero. Bom, dessa forma, a gente precisa achar a nossa taxa de entrada e a nossa taxa de saída para poder entrar na resolução das questões lá. Então, vamos lá. Nós não temos nem o nosso min nem o nosso lambda, mas nós temos o nosso tempo médio do sistema. Dessa forma, a gente pode manipular essa fórmula a fim de obter ali o nosso mi ou o nosso lambda, né? Então, nesse caso, nós optamos por ter o nosso mi, certo? Onde nós pegamos aqui a fórmula e substituímos os valores que nós já temos, que seria o TS, né, que é 0,5, e fomos manipulando até que fizemos a função girar em torno ali de lambda, né, onde o mi ele ficou dependente de lambda. Nós temos aqui que o nosso mi ficou igual a 2 mais lambda. Bom, continuando, outra fórmula que nós temos também seria a fórmula ali da ociosidade, né, que ela diz que o P igual a mi menos lambda sobre o mi. Se nós pegarmos essa fórmula, substituirmos os dados que nós já temos nela, nós vamos ter o quê? Bom, o nosso P, a nossa taxa de ociosidade, nós sabemos que ela é 10%. A gente precisa converter ela para numerais, né, para decimais, tirar da porcentagem, e aí nós temos o valor de 0,1. O nosso mi, ele é o que a gente achou aqui na outra fórmula, a fórmula anterior, que é o 2 mais mi, mais lambda, certo? E a fórmula, ela já dá esse menos lambda, dividido pelo mi, que é 2 mais lambda. Manipulando essa conta aqui, nós temos que o nosso lambda, ele é 18, certo? E aí, nós sabemos que o lambda é 18. Se nós pegarmos esse lambda e substituir lá naquele resultado onde o mi ficou em função de lambda, nós vamos ter que o nosso mi, ele é
igual a 20, né? Então, nós temos a nossa taxa de entrada igual a 20 e a nossa taxa de saída igual a 18. Bom, agora sim, sabemos aí achados os valores de μ e lambda, podemos dar continuidade à resolução dos exercícios. Bom, a questão A, ela quer saber a probabilidade de que o número de clientes no sistema seja igual a 10. Os dados que nós temos é que o nosso μ é 20, o nosso lambda é 18, e o nosso número de pessoas na fila, no nosso sistema, ele é igual a 10. Dessa forma, a gente pode, através da fórmula ali da quantidade de clientes na fila, podemos achar a probabilidade de um número de clientes ser igual a 10. Essa é a fórmula, e o que a gente tem que fazer aqui é só botar os dados que nós já obtemos dentro dela, né? Manipulando aqui para saber, o resultado é que o P10, né, ele vai ser igual a 0,0387, multiplicando por 100 para dar a porcentagem, isso aí daria 3,87%. Então, a probabilidade de ter o número de 10 clientes na fila é de 3,87. Bom, a letra B, ela pede a probabilidade de que o número de clientes no sistema esteja compreendido entre 1 e 20 incluídos. Bom, não existe uma fórmula específica que diga, que dê o que a questão quer, né? Mas nós podemos fazer uma análise pelo método de exclusão, onde nós temos a seguinte fórmula. Se nós olharmos, né, esse tracejado, nós vemos que ele trata-se de um intervalo fechado, né, onde nós temos que aí os números incluídos entre 1 e 20, certo? Os números que estão antes de 1, eles nada mais são do que a taxa de ociosidade, né? Porque o número, se for o número menos 1, seria 0, né? E a nossa taxa de ociosidade, a gente já viu que é 10%, certo? Mas e os números que estão à frente do número 20, nós não sabemos, né? A probabilidade disso acontecer, nós não sabemos. Então, existe uma fórmula que ela é capaz de descobrir, de dar, né, a probabilidade dos números maiores que 20 acontecerem. Então, se nós temos essa fórmula, nós podemos utilizar e, no final, fazer uma análise e descobrir qual a probabilidade dos valores, que o número do cliente na fila esteja de 1 e 20. Vamos lá. A fórmula é a seguinte, né? P, N maior que K, né? No caso, o nosso K aí vai ser o 20, porque nós queremos saber a probabilidade de um número maior que 20, né? Então, vamos lá. É igual a lambda sobre μ elevado a K mais 1. Bom, jogando os dados que nós já temos dentro dessa fórmula, nós vamos obter que a probabilidade de um número ser maior que 20 na fila vai ser de 10,94%. Então, a probabilidade dos números de um número maior que 20 acontecer nessa fila, ela é de 10,94%, de 21, 22. Então, se nós pegarmos esse número, essa porcentagem, e somarmos a porcentagem da nossa taxa de ociosidade, que seria dos números inferiores a 1, nós vamos ter que o resultado é de 20,94%. Então, a possibilidade de que o número não esteja incluído entre 1 e 20, ela é de 20,94, certo? Então, pelo método de exclusão, se nós queremos saber o número que está entre 1 e 20, sabendo que a probabilidade disso não acontecer é de 20,94, é só nós subtrairmos isso do total, né? O total é 100%, né? Que seria a amostra total, seria 100%. Se nós substituirmos, nós vamos achar aí o valor de 79,6%. E essa é a probabilidade de que o número de clientes está contido no sistema, de 1 e 20. Agora, a minha colega Beatriz vai dar continuidade à questão e ela vai continuar da letra C. Olá, bom dia a todos. Agora vamos à resolução da letra C, que diz: considerando-se o tempo médio que o cliente fica no sistema, qual o percentual que ele fica na fila e qual o percentual que ele fica no atendimento. Bom, o tempo médio a gente já calculou lá atrás, né?
Então, é 0,5 horas. Como a gente não tem a fórmula de atendimento, né? A gente vai para o tempo de fila, onde seria lambda sobre mi, abre parênteses, mi, menos lambda, fecha parênteses. Aí a gente vai substituir essa fórmula nos valores que a gente também já encontrou. Seria o tempo de fila igual a 18 sobre 20, 20 menos 18. Aí vai ficar 18 sobre 40, dando resultado de 0,45 horas. Tá. E agora ele quer o percentual, né? Onde ele fica na fila e o percentual de atendimento. Então, eu tenho o total e eu tenho uma parte. Sabendo que o tempo no sistema é 0,5 e 0,45 é o tempo que o cliente passa na fila, então a gente pode obter, né, o percentual que o cliente fica na fila pela regrinha de 3 aí, sendo 0,5 equivalente a 100% e 0,45 equivalente a X. Então, a gente vai ter X igual a 90%. Ou seja, o tempo, né, de fila que ele usa é 90% do tempo e o tempo de atendimento é 10%. É isso. Obrigada pela atenção. Bom dia. Dando continuidade à apresentação, temos então a questão de número 12, que diz o seguinte: deseja-se adquirir um equipamento de solda para reparar peças que se quebram em uma linha de produção. A chegada de peças danificadas ao setor de reparos, ela ocorre segundo a lei de Poisson, com média de 10 peças por semana. E cada peça quebrada, ela causa um prejuízo de R$ 500 por semana, por perda de produção. Dois tipos de máquina de solda eles são oferecidos. Nós temos a do tipo A, que ela tem uma eficiência de 11 reparos por semana e o seu custo é de 80 mil por ano, entre amortização e operação. Temos a do tipo B, que ela tem eficiência de 3 reparos por semana e o seu custo anual é de 180 mil, entre amortização e operação. Diante disso, a letra A ela pede que determine a decisão que deve ser tomada, de modo a minimizar o custo total, e é possível adquirir uma ou mais máquinas de cada tipo. Na máquina do tipo A, o valor de lambda que obtemos através do enunciado será de 10 e o mi será de 11. Com isso, utilizamos a fórmula do número médio de cliente na fila, que é NF igual a lambda ao quadrado sobre mi vezes mi menos lambda. Substituímos com os respectivos valores de lambda e mi, nós teremos como resultado 9,09 equipamentos por fila. Já na máquina do tipo B, nós temos o valor de lambda, que é 10, e o nosso mi ele será 3. Utilizamos a mesma fórmula do número médio de cliente na fila, NF igual a lambda ao quadrado sobre mi vezes mi menos lambda. E substituindo com os respectivos valores de lambda e mi, teremos como resultado 4,76 equipamentos por fila. Então, apesar das duas opções não serem as melhores para a empresa, a opção A ela se destaca, pois possui capacidade acima da taxa de chegada. Já a opção B, ela possui capacidade de atendimento menor do que a capacidade de chegada, além de possuir um custo maior se comparado à opção A. Portanto, a opção A é a mais viável a ser tomada, de modo a minimizar o custo total. Bom dia a todos, bom dia, professor. Dando continuidade aí na questão 12, letra B, para ser bem mais exato. Então, o primeiro ponto aí ele pede o tempo total de utilização em porcentagem. Então, ao jogarmos na fórmula ρ, que é igual a lambda sobre mu, nós pegamos o resultado da opção A, que nós escolhemos, que é 10 sobre 11, nós encontramos o resultado de 0,90 sobre 90. Isso tudo multiplicado por 100, nós vamos encontrar um total de 90,90, que é o tempo total de utilização em porcentagem, para o primeiro ponto. Para o segundo ponto, ele pede o número básico de máquinas em reparos por semana. Ao jogarmos na fórmula INS igual a lambda sobre mu menos lambda, que é igual a 10 sobre 11 menos 10, nós encontramos o resultado de 10 máquinas que podem ser reparadas por semanas, ou serão reparadas por semanas. Isso é o número médio,
tá, de máquinas em reparos por semana. E tem mais o terceiro ponto, que ele pede o tempo médio que cada peça quebrada gasta para voltar à produção. Ao jogarmos na fórmula aí, TF é igual a lambda sobre mu vezes mu menos lambda, isso tudo é igual a 10 sobre 11 vezes 11 menos 10, que nós vamos encontrar um total de 0,90 dias ou 1,3 semanas, 0,9 dias ou 1,3 semanas. Então, esse é o tempo médio que cada peça quebrada ele vai gastar para voltar à produção aí. Nisso tudo, nós agradecemos pela atenção de todos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, nossos caros colegas discentes.